Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 24 de junho. Hoje é o dia da Natividade de João o Batista. Lembrando que o mês de junho é um mês tradicional, principalmente no Nordeste. É o mês das festas juninas, onde celebramos os três santos de enorme devoção, principalmente no Nordeste. Santo Antônio, dia 13 de junho. Hoje, João Batista, dia 24, e dia 29, São Pedro. Então é um mês que, se nós não tivéssemos no meio de uma pandemia, nós iríamos ver muitas quermesses por aí. Então que São João o Batista interceda a Deus por nós. E lembrando que, por que a igreja celebra a natividade dele, ou seja, o nascimento dele? Pela figura de suma importância que foi João Batista. Ele foi aquele que foi o precursor do Senhor. Portanto, ele é aquele que nasce antes para preparar o caminho do Senhor. Devido à sua importância tão grande nessa trajetória de Jesus, é que a igreja celebra a sua natividade. Na verdade, celebramos a natividade de Maria, a natividade de João Batista e a natividade de Jesus. Então, os três momentos que celebramos a natividade ao longo do calendário litúrgico no decorrer do ano. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos do 5 ao 17. Naqueles dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abiá. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Bom, aqui nós então temos o relato da anunciação a Zacarias do nascimento de João Batista. E realmente a profecia apresentada pelo anjo se cumpre. Zacarias se torna o elo de ligação entre o Filho de Deus e o povo da aliança. Ele prepara os corações para a chegada do Messias. Portanto, ele é causa de alegria para Israel. Segundo aspecto, João Batista era visto como o novo Elias, porque ele tinha um forte espírito de profecia. Ele vivia no meio do deserto, vestindo somente pele de camelos e comendo mel e gafanhotos, nos diz a Escritura, ou seja, ele estava totalmente apartado da corrupção religiosa de Jerusalém. Ele vivia no meio do deserto para não se contaminar com a religião israelita, que tinha se perdido, que tinha se corrompido.
ele apresenta um batismo de perdão dos pecados. Porque ele primeiro tinha que fazer com que o povo se reconciliasse com Deus para voltar a ouvir a palavra dele. Ou seja, para que aquela palavra pronunciada pelo próprio Deus que se fez homem pudesse habitar nos corações, limpos, livres do pecado. Por isso que eu disse no começo dessa reflexão de que a figura de João Batista é de suma importância. Ele é tão importante que a igreja celebra o seu nascimento. Porque ele é uma figura ímpar. Ele é aquele que preparou o povo para a chegada do Messias. E quando o Messias chegou, já viu a terra areada, preparada. Então o Messias só precisou semear. Semear a si mesmo, semear a palavra de Deus, que se fez homem e habitou no meio de nós. Portanto, João Batista foi de suma importância para a história da salvação, porque ele preparou o coração do povo hebreu, para que o povo hebreu, o povo da aliança, o povo israelita, o povo judeu, pudesse voltar ao seu Deus, o Deus da aliança, o Deus da libertação, o Deus que havia os libertado do Egito, o Deus, o grande Deus de Israel. Portanto, a figura de João é de suma importância para nós também como cristãos. Ele fecha, entre aspas, a profecia ligada ao Antigo Testamento. Poderíamos dizer que João Batista foi o último dos profetas, porque depois disso, depois da morte de João, nasce o cristianismo. Depois da morte de Jesus com os discípulos, começa a igreja a florescer e se espalhar ali na região do Oriente Médio e depois se espalhando pela Europa e pelo mundo inteiro, anunciando o Filho de Deus encarnado. Então, João Batista, nós podemos dizer que é o que fecha o ciclo da profecia israelita. Tanto que Jesus vai dizer que dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Então, que São João Batista interceda a Deus por nós. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.